a era da audácia e do vento adverso, nos anais da história humana. Poucos períodos ressoam com tanta força quanto a era da colonização, um capítulo épico que não só redefiniu a geografia global, mas também testou os limites da engenhosidade, resiliência e audácia humana. Foi um tempo de ambições desmedidas, impulsionado por uma combinação insaciável de curiosidade, a busca por riquezas inimagináveis e o fervor por expandir a influência política e religiosa através de vastos oceanos inexplorados. Potências europeias como a majestosa Espanha, o audaz Portugal, a emergente Inglaterra e a pragmática Holanda lançaram-se em uma corrida sem precedentes para dominar os mares e, com isso, as terras e os recursos de um mundo que se revelava diante de seus olhos a cada nova expedição. A promessa de rotas comerciais mais eficientes para as cobiçadas especiarias do Oriente, a sede de ouro e prata de novas terras e o desejo de estabelecer bastiões coloniais em recantos remotos do planeta, agiram como imãs irresistíveis que arrastaram gerações inteiras de marinheiros e exploradores para o horizonte desconhecido. No entanto, essa grandiosa visão de expansão e descoberta era constantemente confrontada por um adversário formidável e onipresente, o próprio mar e, mais especificamente, os caprichosos e implacáveis ventos. As embarcações daquela época, embora maravilhas da engenharia naval rudimentar, dependiam quase completamente da força eólica para sua propulsão. Eram, em essência, criaturas do vento, e seu destino estava intrinsecamente ligado à direção e intensidade das correntes atmosféricas. A paradoxo inerente a essa dependência manifestava-se de forma mais aguda quando o vento, em vez de ser um aliado que soprava benignamente da popa, tornava-se um obstáculo intransponível. Como era possível avançar, como retornar para casa, como explorar novas costas se o vento soprava diretamente contra a direção desejada? Esse dilema, aparentemente insolúvel para uma mente moderna acostumada à propulsão mecânica, foi o crisol no qual se forjou uma das maiores inovações na história da navegação, uma solução que transformaria o curso da humanidade e tornaria possível a cartografia completa do nosso planeta. A dificuldade não era meramente teórica. Era uma ameaça existencial para qualquer expedição que se aventurasse além das águas costeiras conhecidas. Um navio preso contra um vento dominante podia ficar à deriva por semanas, consumindo suas preciosas provisões de água e alimentos, sucumbindo a doenças, desespero ou, no pior dos casos, a tempestades que espreitavam na imensidão do oceano. A possibilidade de uma viagem de ida sem retorno era uma constante e sombria realidade para aqueles que ousavam desafiar os limites da geografia conhecida. A necessidade de superar essa barreira eólica era, portanto, não apenas uma questão de eficiência ou conforto, mas de sobrevivência mesma. A capacidade de um navio para manobrar e avançar, mesmo quando o vento se mostrava hostil, tornou-se o diferencial-chave entre o sucesso retumbante e o fracasso catastrófico, entre a glória da descoberta e o esquecimento nas profundezas marinhas. Era uma questão de vida ou morte, de impérios florescentes ou de sonhos submersos no abismo salgado. A crença popular muitas vezes simplifica a navegação à vela como um processo passivo. O vento empurra a vela e o navio se move. No entanto, para os marinheiros do século XV, essa visão era fundamentalmente incompleta e enganosa. Seu conhecimento empírico, forjado através de séculos de experiência e transmitido de geração em geração, havia revelado uma verdade muito mais profunda e atizada sobre a interação entre o vento, a vela e o casco. Para eles, o vento não era uma força unidirecional que só podia ser utilizada quando vinha por trás. Era um fluido dinâmico, uma energia que podia ser moldada, desviada e, crucialmente, convertida em um impulso para frente, mesmo quando sua direção inicial parecia desfavorável. Essa compreensão intuitiva da aerodinâmica e da hidrodinâmica, desenvolvida muito antes de existirem os termos científicos para descrevê-la, foi a pedra angular da solução que permitiu às potências marítimas da Europa estender seu alcance por todo o globo. O desenvolvimento dessa inteligência marítima não foi um acontecimento isolado, mas a culminação de um processo evolutivo que abrangeu milênios. Das simples embarcações de junco que cruzavam lagos e rios,
aos veleiros vikings que desafiavam as águas do Atlântico Norte, cada cultura e cada era contribuíram com sua parcela para o vasto mosaico do conhecimento náutico. No entanto, foi no Mediterrâneo, e mais tarde, no Atlântico, onde as necessidades de um comércio em expansão e a ambição de uma descoberta sem precedentes impulsionaram uma verdadeira revolução. A observação meticulosa, a experimentação incansável e a transmissão oral de técnicas aperfeiçoadas permitiram aos marinheiros desvendar os segredos dos ventos e das correntes, transformando a navegação de uma mera aventura arriscada em uma ciência aplicada, embora empírica e rudimentar em seus inícios. Foi essa acumulação de sabedoria prática que preparou o cenário para as inovações que desencadeariam o potencial da era da colonização, abrindo rotas que até então haviam permanecido fechadas pelo inflexível ditado do vento contrário. A era demandava não apenas navios maiores e mais fortes, mas também marinheiros mais sábios e técnicas de navegação mais sofisticadas. E a humanidade, mais uma vez, esteve à altura do desafio, reescrevendo as regras do possível a cada milha navegada. A capacidade de desafiar o vento adverso tornou-se assim o selo distintivo de uma nova era. Já não se tratava de esperar passivamente que o vento mudasse ou de se limitar a rotas onde os ventos predominantes fossem favoráveis para o retorno. Agora, com as técnicas e as embarcações adequadas, abria-se a possibilidade de explorar e retornar de quase qualquer ponto, de estabelecer linhas de suprimento confiáveis através de oceanos turbulentos e de projetar poder em uma escala nunca antes vista. Essa transformação fundamental na capacidade de navegação não só teve implicações logísticas e estratégicas, mas também alterou profundamente a psicologia da exploração. O mar, antes um muro intransponível em certas direções, tornou-se uma rede interconectada, um vasto, mas navegável caminho para o desconhecido. A confiança e a audácia dos marinheiros cresceram exponencialmente ao perceberem que podiam, em certa medida, dominar o elemento mais caprichoso da natureza, forçando o vento a servir aos seus propósitos, mesmo quando este se recusava a cooperar de forma direta. Essa mudança de mentalidade, de resignação a domínio, foi tão importante quanto qualquer avanço tecnológico em si mesmo, impulsionando os exploradores a ir mais longe, a assumir mais riscos e, em última instância, a desvendar a verdadeira extensão do nosso mundo. A era da colonização não foi apenas uma era de navios, mas uma era de ideias, onde a compreensão da natureza e a aplicação engenhosa desse conhecimento liberaram o potencial humano de uma maneira sem precedentes, inscrevendo seu legado em cada onda sulcada e cada mapa traçado. A revolução do zigue-zague, tática e estratégia naval, a resposta ao desafio do vento adverso, não foi, como se poderia esperar, um motor mágico ou uma fonte de energia misteriosa, mas uma demonstração sublime de inteligência tática e uma profunda compreensão da interação entre as forças da natureza e a engenharia humana. A técnica que permitiu aos marinheiros do século XV e posteriores navegar contra o vento é conhecida na gíria náutica como virar em redondo ou bolinar, em inglês, tacking ou beating to windward, e representa um dos pináculos da habilidade marinheira. Longe de enfrentar o vento de frente, uma ação que pararia um veleiro abruptamente ou o empurraria para trás, essa técnica implicava flanquear o vento, abordando de um ângulo oblíquo. Era uma dança calculada entre o navio e o alento, onde a força bruta do ar era sutilmente redirecionada para gerar um movimento progressivo. Essa manobra, que à primeira vista poderia parecer contraintuitiva, era de fato uma sofisticada aplicação de princípios físicos que os marinheiros haviam dominado através de uma observação minuciosa e uma prática incansável, muito antes que a física moderna pudesse explicá-los com equações. A compreensão de que o vento não era apenas uma força de impulso passiva, mas uma entidade dinâmica cujas correntes podiam ser canalizadas e aproveitadas com inteligência através da configuração das velas, foi a chave mestra que desbloqueou o potencial da navegação oceânica, transformando o que parecia uma barreira intransponível em um caminho, embora tortuoso, para o destino desejado. A virada em redondo, ou bolina, não era um simples desvio, era um padrão de movimento deliberado e repetitivo
que transformavam um avanço direto impossível em uma progressão indireta, mas efetiva. A essência da técnica residia na impossibilidade de navegar diretamente em direção à fonte do vento, o que se conhece como a zona morta ou olho do vento, um setor de aproximadamente 45 graus para cada lado da direção do vento, onde as velas não podiam gerar sustentação. Portanto, em vez de tentar o impossível, o navio se movia em um padrão em zigue-zague, avançando primeiro em uma direção oblíqua em relação ao vento e depois girando para avançar na direção oblíqua oposta. Se, por exemplo, o destino de um navio estava diretamente ao norte e o vento soprava do norte, o navio não podia apontar sua proa diretamente para o norte. Em vez disso, o capitão daria ordem para navegar, por exemplo, para o nordeste, o que se chamava uma bordada. Após percorrer uma distância determinada nessa direção, realizava-se uma virada ou troca de bordada, um giro complexo e coreografado, para apontar a proa para o norte. Repetindo esse padrão, o navio avançava progressivamente para o norte, embora cada trecho, cada bordada, o afastasse temporariamente da linha direta para seu destino. Era um balé naval de precisão, uma série de movimentos compensatórios que, em conjunto, permitiam um ganho líquido na direção desejada, um testemunho eloquente da capacidade humana para resolver problemas aparentemente intratáveis através da engenhosidade e da perseverança. A execução de uma virada em redondo não era uma tarefa trivial, era uma operação que demandava uma coordenação impecável entre o capitão, os oficiais e toda a tripulação, assim como uma compreensão instintiva das condições do mar e do vento. Cada mudança de bordada implicava uma série de manobras críticas. As velas deviam ser ajustadas com rapidez e precisão para capturar o vento no novo ângulo, o leme devia ser girado com a força e o toque certos para iniciar o giro. O peso da tripulação muitas vezes se deslocava para manter o equilíbrio do navio. Os marinheiros da época desenvolveram uma linguagem específica para essas operações, uma série de ordens e respostas que eram executadas com a eficiência de uma máquina bem azeitada. A habilidade de sentir o vento, de antecipar suas rajadas e mudanças sutis, era uma qualidade inestimável em um capitão experiente. Não se tratava apenas de seguir um manual, tratava-se de uma interação dinâmica com o ambiente em constante mudança, onde cada onda e cada rajada de vento ofereciam novas variáveis a considerar. A bolina não era apenas uma técnica de navegação, era uma disciplina, uma arte que exigia anos de experiência para ser verdadeiramente dominada, uma habilidade que separava os navegadores médios dos mestres, que podiam desafiar as condições mais adversas com confiança e sucesso. Além da pura mecânica, a capacidade de bolinar tinha profundas implicações estratégicas. Antes dessa inovação, as rotas marítimas eram ditadas em grande parte pela sazonalidade dos ventos predominantes. Uma viagem de ida podia ser relativamente simples com um vento favorável, mas o retorno se tornava um pesadelo logístico ou, diretamente, uma impossibilidade se os ventos não mudassem. A bolina libertou os navegantes dessa tirania sazonal. Agora, uma expedição podia zarpar sabendo que, com a destreza suficiente, sempre haveria um caminho de regresso, ainda que mais longo e árduo. Isso teve um impacto revolucionário no comércio e na exploração. As rotas transatlânticas, por exemplo, tornaram-se viáveis para viagens de ida e volta, permitindo um fluxo constante de bens e pessoas entre a Europa e o Novo Mundo. A capacidade de retornar da América, mesmo com os ventos alísios soprando para o oeste, foi crucial para estabelecer e manter as redes coloniais. Sem a bolina, muitas das grandes expedições de descoberta teriam sido viagens sem retorno, e a expansão europeia teria sido severamente limitada a um punhado de enclaves costeiros incapazes de sustentar um império através de vastos oceanos. A bolina também era uma manifestação da evolução tecnológica e conceitual da navegação. Não era apenas uma técnica, era um sistema que dependia de certas características do design naval. A introdução e o aperfeiçoamento das velas latinas, das quais falaremos em profundidade, foram essenciais, pois essas velas, ao contrário das velas quadradas tradicionais, eram as que podiam gerar a força de sustentação necessária para avançar contra o vento. Da mesma forma,
O desenvolvimento de quilhas mais profundas e lemes mais eficientes permitiu que o navio resistisse à tendência de ser empurrado lateralmente pelo vento, à deriva e mantivesse um rumo estável durante a virada. A melhoria na capacidade de giro e na estabilidade direcional do navio eram tão cruciais quanto o ajuste das velas. Portanto, a bolina não foi apenas uma tática engenhosa, mas também um catalisador para a inovação no design naval, impulsionando a criação de embarcações mais versáteis e marinheiras. Os navios não eram meros transportes, eram complexos instrumentos projetados para interagir de forma ótima com seu ambiente, e a bolina era a sinfonia que dirigia essa interação, transformando o confronto com a natureza em um ato de cooperação forçada, onde o homem e a máquina em perfeita sincronia dobravam o vento à sua vontade. O legado da bolina estende-se muito além da era da colonização. Os princípios aerodinâmicos e hidrodinâmicos que a sustentam continuam sendo fundamentais na navegação à vela moderna, desde os veleiros de recreio até os iates de competição de alta tecnologia. A habilidade para navegar contra o vento é ainda hoje uma das destrezas mais valorizadas em qualquer marinheiro. Um testemunho da atemporalidade dessa invenção. Representa um exemplo paradigmático de como a observação aguda, a experimentação persistente e a aplicação engenhosa do conhecimento podem transformar o que parece um obstáculo insuperável em uma oportunidade para o avanço. Em um sentido mais amplo, a bolina é uma metáfora poderosa para a resiliência humana, a capacidade de não se render diante da adversidade, de não tentar forçar um caminho direto quando este está bloqueado, mas de buscar rotas alternativas, de adaptar as estratégias e de persistir com paciência e astúcia. É a demonstração de que, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, sempre há uma maneira de avançar, de fazer progresso, ainda que de forma indireta, um passo oblíquo de cada vez. A maestria na bolina tornou-se um distintivo dos grandes capitães, aqueles que podiam manter um rumo eficiente e um progresso constante mesmo nas condições mais desafiadoras. Seu conhecimento das correntes, das nuances do vento em diferentes momentos do dia ou sob distintas formações de nuvens, e sua capacidade para ler o mar eram quase lendários. Podiam sentir o momento exato para virar, para caçar o vento da maneira mais efetiva, minimizando a perda de velocidade e o deslizamento lateral. Essa intuição, nascida de milhares de horas no mar, era tão vital quanto qualquer instrumento de navegação. A bolina não era apenas uma tática de sobrevivência, mas também uma estratégia de eficiência, já que uma virada mal executada podia significar uma perda significativa de milhas, um atraso crucial na viagem e um consumo adicional de recursos. Portanto, o controle magistral dessa técnica se traduzia diretamente em viagens mais rápidas, seguras e bem-sucedidas, o que por sua vez contribuía para a reputação e a fortuna das companhias navais e das coroas que patrocinavam essas expedições. Era a culminação de um entendimento profundo do ambiente, uma sinfonia de ciência, arte e experiência, onde o homem, o navio e o vento se uniam em um propósito comum, transformando os maiores desafios da natureza na base mesma da expansão global. Velas latinas, aerodinâmica ancestral e modernidade. Entre as inovações mais cruciais que possibilitaram a revolução náutica da era da colonização, nenhuma é tão emblemática, nem tão fundamental quanto o aperfeiçoamento e a adoção generalizada das velas latinas. Frequentemente associadas às esbeltas e rápidas caravelas, essas velas triangulares representaram um salto qualitativo gigantesco na capacidade dos navios para interagir com o vento, superando em muito as limitações das velas quadradas que haviam dominado a navegação europeia durante séculos. Enquanto as velas quadradas eram magníficas para capturar o vento que soprava diretamente da popa, impulsionando o navio com uma força brutal, mas unidirecional, mostravam-se lamentavelmente ineficazes, quase inúteis, quando o vento vinha de frente ou dos lados. A vela latina, com sua distintiva forma triangular, e sua capacidade de divirtar e ajustar-se em um ângulo agudo em relação ao mastro, não só abordou essa deficiência, mas transformou fundamentalmente o princípio pelo qual o navio se movia. Sua origem remonta às antigas civilizações do Mediterrâneo e do Índico, onde os marinheiros árabes, entre outros,
já haviam dominado seu uso muito antes de os europeus a adotarem. Esse conhecimento, transmitido através de séculos de intercâmbio cultural e comercial, demonstrou ser a centelha que acenderia a era dos grandes descobrimentos, permitindo aos veleiros não só se empurrarem, mas literalmente voarem sobre a água, aproveitando o vento de uma maneira que antes era inimaginável. A genialidade da vela latina reside em seu princípio de funcionamento, que vai muito além da simples pressão do vento. Ao contrário de uma vela quadrada que se infla como uma bolsa e é empurrada pela força direta do ar, a vela latina opera sob os princípios da sustentação aerodinâmica, de maneira análoga, embora em uma escala diferente, a como funciona a asa de um avião. Quando o vento incide na vela latina em um ângulo oblíquo, o ar se divide e flui por ambas as superfícies da vela. Devido à curvatura e ao ângulo da vela, o ar que viaja por um lado, a face exterior ou barlavento, deve percorrer uma distância mais curta do que o ar que flui pelo outro lado, a face interior, ou sotavento, ou então cria-se uma diferença na velocidade do fluxo de ar devido à forma e ao ângulo de ataque da vela. De acordo com o princípio de Bernoulli simplificado para o contexto, onde o ar flui mais rápido, a pressão diminui. Isso cria uma diferença de pressão entre as duas faces da vela. Uma zona de maior pressão no lado de barlavento e uma zona de menor pressão ou sucção no lado de sotavento. É essa diferença de pressão que gera uma força líquida perpendicular à vela, que se decompõe em dois componentes: uma força de arrasto, resistência, que freia o navio e, crucialmente, uma força de sustentação ou impulso lateral, que puxa o navio para frente e para o lado. Ao combinar essa força de sustentação com a resistência da água ao movimento lateral do casco, graças à quilha, como veremos, o resultado líquido é um movimento efetivo para frente, mesmo quando o vento provém de um ângulo que pareceria desfavorável. A versatilidade das velas latinas as tornava superiores em muitas situações de navegação. Podiam ser ixadas e arriadas com maior facilidade em comparação com as volumosas velas quadradas, e sua capacidade de girar em seu próprio eixo as convertia em ferramentas excepcionalmente eficientes para manobrar em portos movimentados ou em águas costeiras complexas. Essa agilidade era vital para a exploração de baías desconhecidas e a cartografia de costas irregulares, onde a precisão era tão importante quanto a velocidade. Além disso, seu design permitia um ângulo de bolina muito mais agudo do que as velas quadradas, o que significava que os navios equipados com velas latinas podiam navegar muito mais perto da direção do vento, otimizando o progresso nas bordadas de zigue-zague. Embora não pudessem navegar diretamente contra o vento, podiam se aproximar de um ângulo de aproximadamente 45 graus, minimizando o comprimento das bordadas e, portanto, reduzindo o tempo e o esforço necessários para alcançar um destino contra o vento. Essa capacidade aprimorada para ganhar barlavento, avançar contra o vento, foi um fator decisivo no sucesso das expedições de Colombo, Magalhães e Vasco da Gama, permitindo-lhes superar barreiras geográficas que antes eram intransponíveis. A combinação de velas latinas com o design do casco da caravela foi particularmente revolucionária. A caravela, um navio relativamente pequeno, mas robusto e manobrável, tornou-se o cavalo de batalha da exploração. Seus múltiplos mastros, que frequentemente levavam uma combinação de velas latinas e ocasionalmente uma pequena vela quadrada no mastro da proa para ventos de popa, lhe outorgavam uma flexibilidade sem precedente. Podia aproveitar os ventos alísios favoráveis em sua viagem de ida, através do Atlântico com suas velas quadradas, e então, com a mesma facilidade, mudar para suas velas latinas para a árdua viagem de retorno contra os ventos predominantes ou para explorar rios e estuários, onde a manobrabilidade era chave. Essa adaptabilidade era um fator crucial na logística da exploração, permitindo aos exploradores otimizar suas viagens de acordo com as condições mutáveis do vento e o propósito de sua missão. Era a prova de que o design e a tecnologia, quando combinados com uma compreensão profunda do ambiente, podem gerar ferramentas de um poder transformador inimaginável. A influência das velas latinas estendeu-se para além da caravela, sendo incorporadas em designs de navios maiores e mais complexos como os galeões, embora estes mantivessem um predomínio de velas quadradas em seus mastros principais para a eficiência em longas travessias com ventos favoráveis. No entanto,
A vela latina persistiu como uma vela auxiliar vital nos mastros de popa, como a vela misena nos galeões, ou em navios de menor tamanho, demonstrando sua utilidade perene para a manobrabilidade e a capacidade de bolina. Sua adoção por parte das armadas europeias não foi apenas um testemunho de sua eficácia, mas também um exemplo da transferência de tecnologia intercontinental, um lembrete de que as grandes inovações frequentemente surgem da síntese de conhecimentos e práticas de diversas culturas. A vela latina não foi simplesmente uma invenção europeia, foi uma adaptação e um aperfeiçoamento de princípios náuticos que haviam sido explorados e dominados por civilizações em outras partes do mundo, e sua integração no design naval ocidental foi um fator-chave que permitiu à Europa projetar seu poder em escala global. Em retrospectiva, as velas latinas não foram apenas um elemento técnico na evolução da navegação. Foram um símbolo da nova era, um emblema da astúcia e da adaptabilidade. Permitiram à humanidade escapar da tirania dos ventos dominantes e abrir caminhos onde antes só existiam barreiras. Transformaram a navegação de uma atividade ditada pelas forças da natureza para uma onde a vontade humana, através da engenhosidade do conhecimento, podia dobrar essas forças aos seus propósitos. Sem a vela latina, a história da exploração e da colonização teria sido muito diferente, talvez mais lenta, mais limitada e certamente menos audaciosa. Seu legado perdura em cada veleiro moderno que sulca as águas, em cada regata onde a aerodinâmica das velas é chave para a vitória, e na admiração por aqueles pioneiros que, com pouco mais que madeira, lona e um profundo entendimento da física do ar e da água, reescreveram o mapa do mundo e o destino da civilização. A vela latina, em sua elegante simplicidade, é um monumento à capacidade humana para inovar e superar os desafios, transformando o poder invisível do vento em uma força imparável de progresso e descoberta. A quilha e o leme, fundamentos da estabilidade e do controle. Se as velas latinas foram o motor que permitiu aos navios da era da colonização aproveitar o vento de ângulos impensáveis, então a quilha e o leme foram os pilares gêmeos que proporcionaram a estabilidade direcional e o controle preciso, elementos indispensáveis para que essas forças aerodinâmicas se traduzissem em um avanço efetivo e gerenciável. A quilha, aquela robusta estrutura longitudinal que se estende por baixo do casco da embarcação, atuando como uma espinha dorsal submersa, desempenhou um papel muito mais complexo e crítico do que muitas vezes lhe é atribuído, e sua evolução e design foram tão fundamentais quanto qualquer inovação nas velas. Longe de ser um mero elemento estrutural de apoio, a quilha comportava-se como uma barbatana submarina gigante, uma superfície hidrodinâmica projetada para interagir com a água de maneira a contrariar as forças laterais exercidas pelo vento sobre as velas. Sem uma quilha eficaz, a potente força de sustentação gerada pelas velas latinas ao bolinar o vento simplesmente empurraria o navio lateralmente, fenômeno conhecido como deriva, impedindo qualquer avanço significativo para frente e transformando a manobra de bolina em uma espantosa dança descontrolada sobre as ondas. O princípio de funcionamento da quilha na navegação contra o vento é um testemunho da interação inteligente entre a aerodinâmica e a hidrodinâmica. Quando o vento incide sobre as velas em um ângulo oblíquo para gerar sustentação, como na bolina, essa força não só empurra o navio para frente, mas também tem um componente lateral considerável que tenta empurrá-lo de lado, fora de seu curso desejado. É aqui que a quilha entra em jogo. Ao estar submersa e oferecer uma grande superfície lateral à água, a quilha gera uma resistência hidrodinâmica considerável contra qualquer movimento lateral do navio. À medida que o navio tenta derivar, mover-se lateralmente, a quilha morde na água, criando uma força oposta, uma espécie de levantamento hidrodinâmico que contraria a força lateral do vento. Essa força reativa gerada pela quilha, conhecida como força de resistência lateral ou resistência à deriva, empurra o navio de volta para sua linha de avanço. Em essência, a quilha canaliza a energia lateral que de outra forma se perderia na deriva e a converte em um componente da força que impulsiona o navio para frente, estabilizando e mantendo em sua trajetória desejada com uma eficiência assombrosa. Era, de certo modo, a âncora invisível que permitia ao navio morder o vento sem ser arrastado lateralmente, um contraponto perfeito à força que se gerava na superfície do ar.
A profundidade e a forma da quilha evoluíram significativamente ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades de diferentes tipos de navios e estilos de navegação. Os navios europeus, influenciados pelas necessidades da navegação oceânica e pela capacidade de bolina, desenvolveram quilhas mais profundas e robustas em comparação com embarcações de outras tradições marítimas, como as barcaças fluviais ou os juncos chineses, que não dependiam tanto da capacidade de navegar contra o vento. Uma quilha bem projetada não só proporcionava resistência à deriva, mas também contribuía para a estabilidade geral do navio, reduzindo o balanço, o movimento de lado a lado e melhorando a capacidade do navio para se manter erguido em mares agitados. Essa estabilidade era crucial não só para o conforto da tripulação e a segurança da carga, mas também para manter a eficiência das velas, já que um navio que balança excessivamente perde parte de sua capacidade para capturar e converter eficazmente a energia do vento em propulsão. Portanto, a quilha era um componente multidimensional que influenciava tanto o desempenho direcional quanto a habitabilidade e segurança do navio, demonstrando a complexidade e a interconexão dos elementos de design naval. Complementando a quilha na direção e controle do navio, estava o leme. Enquanto a quilha impedia o movimento lateral indesejado, o leme, aquela superfície móvel montada na popa do navio, era o dispositivo primário para o controle direcional ativo. Seu funcionamento é relativamente simples, mas extraordinariamente efetivo. Ao girar o leme para um lado, cria-se uma resistência na água que gera uma força lateral sobre a popa do navio. Essa força lateral na popa, combinada com a resistência da quilha na parte central ou dianteira do navio, cria um par de giro que faz com que o navio gire sobre seu eixo vertical, mudando seu rumo. A precisão e a capacidade de resposta do leme eram vitais para executar as complexas manobras de bolina, onde as mudanças de bordada exigiam giros rápidos e controlados para otimizar o ângulo das velas e minimizar a perda de velocidade. Um leme ineficaz ou um timoneiro inexperiente podiam comprometer todo o esforço da tripulação e fazer com que a bolina fosse ineficiente ou até mesmo perigosa. A relação entre a quilha e o leme é simbiótica. A quilha proporciona o ponto de pivô hidrodinâmico em torno do qual o leme pode exercer sua influência direcional. Sem uma quilha que resista à deriva, o leme simplesmente empurraria a popa sem que o navio mudasse de direção de maneira efetiva. Juntos, criavam um sistema de controle que permitia ao capitão e ao timoneiro guiar o navio com uma precisão surpreendente para a época, corrigindo a deriva causada pelo vento e pelas correntes, e executando as viradas com a eficiência requerida para avançar contra o vento. A evolução dos lemes, desde os simples remos de direção laterais até os lemes de cadaste montados na linha central do navio, melhorou drasticamente a capacidade de direção dos navios europeus, contribuindo diretamente para sua superioridade em manobrabilidade. Esse design permitia um maior controle e uma resposta mais rápida, características essenciais para a navegação em águas desconhecidas ou em situações de combate, onde a agilidade podia significar a diferença entre a vitória de... Além de sua função técnica, a quilha e o leme simbolizam a disciplina e o controle em um ambiente imprevisível. A quilha representava a firmeza, a resistência à deriva, a âncora invisível da vontade humana contra as forças incontroláveis. O leme, por sua vez, encarnava a direção, a capacidade de escolha, a habilidade de traçar um curso através do caos. Juntos, encapsulavam a essência da navegação como uma arte e uma ciência, onde a engenharia se unia à intuição para dominar os elementos. O fato de que essas estruturas fundamentais permaneciam ocultas sob a superfície da água não diminui em absoluto sua importância, de fato, sublinha a profundidade do conhecimento e a sofisticação do design naval da época. Eram os heróis silenciosos de cada grande viagem, as bases sobre as quais se construía cada façanha exploratória, os garantes de que, apesar da fúria do oceano e da teimosia do vento, o navio e sua tripulação sempre teriam uma oportunidade de alcançar seu destino, um testemunho perene da engenhosidade humana em sua luta para conquistar a natureza. A nave como organismo vivo, construção e adaptação, além de seus componentes individuais, um navio da era da colonização, era muito mais do que a soma de suas partes, era um organismo vivo,
uma síntese magistral de arte, ciência e artesanato, projetado para resistir às forças mais brutais da natureza, enquanto transportava vidas, sonhos e a promessa de um novo mundo. A construção dessas imponentes embarcações não era simplesmente um ato de montagem de madeira, mas um processo intrinsecamente complexo e trabalhoso que exigia o conhecimento acumulado de gerações de carpinteiros navais, artesãos especializados e, crucialmente, o feedback constante dos marinheiros que viviam e morriam a bordo dessas criações. Cada caravela, galeão ou nau que zarpava era o resultado de uma evolução milenar na engenharia naval, um design aperfeiçoado através de uma implacável curva de aprendizagem marcada pela prova e erro, onde cada naufrágio, cada tempestade superada e cada viagem bem-sucedida traziam lições inestimáveis que eram incorporadas aos designs futuros. Os materiais eram tão fundamentais quanto o design. A madeira era a alma do navio, carvalhos centenários para as quilhas e as costelas que formavam o esqueleto robusto, pinheiros e abetos para os mastros que se elevavam para o céu e madeiras mais leves para os conveses e o interior. A seleção da madeira adequada, sua cura e seu tratamento eram processos que podiam durar anos e que exigiam um conhecimento quase reverencial da silvicultura. Cada peça de madeira tinha um propósito específico e devia ser trabalhada com uma precisão que desafia a tecnologia da época. Os carpinteiros navais, verdadeiros mestres de seu ofício, eram capazes de ler o veio da madeira, de entender como reagiria à umidade e ao sal, e de lhe dar forma com machados, serras e formões, até que se encaixasse perfeitamente em seu lugar, unindo as peças com cavilhas de madeira, rebites de ferro e, ocasionalmente, calafetagem com estopa e alcatrão para assegurar uma estanquidade vital. O som dos martelos ressoando nos estaleiros, o cheiro de madeira recém-cortada e breu, eram a sinfonia da criação naval, o prelúdio das futuras travessias. A estrutura interna desses navios era um testemunho de uma engenharia intuitiva, mas robusta. A armação de costelas e tábuas, disposta em torno da quilha central, não só proporcionava a flutuabilidade e a integridade estrutural, mas também influenciava diretamente a hidrodinâmica do navio. A largura do casco, a forma da proa e da popa, e o calado ou a profundidade submersa do casco eram variáveis cuidadosamente consideradas. Os navios mais estreitos e com proas mais afiadas, como as caravelas, eram mais ágeis e rápidos, capazes de cortar a água com menos resistência, o que os tornava ideais para a exploração e a bolina. Os galeões, por outro lado, eram mais largos e volumosos, projetados para transportar grandes quantidades de carga e armamento pesados, sacrificando certa agilidade pela capacidade de carga e a robustez. Essa diversificação de designs respondia às necessidades específicas da época. A exploração exigia velocidade e manobrabilidade, o comércio e a guerra, capacidade e resistência. A evolução não foi linear, foi um processo de ramificação e especialização, onde cada tipo de navio se adaptava ao seu nicho ecológico no vasto e competitivo oceano. A interação entre o design e a funcionalidade estendia-se a cada detalhe. Os conveses, que proporcionavam espaço para a tripulação, a carga e a artilharia, deviam ser fortes o suficiente para suportar o peso e os embates das ondas, mas também leves o suficiente para não comprometer a estabilidade. A disposição dos mastros e do aparelho, as cordas e cabos que suportavam as velas, era crucial para a eficiência e a segurança da navegação. Cada corda, cada roldana, cada nó tinha uma função vital e devia ser inspecionado e mantido com diligência. A arte do aparelhador, que sabia como tensionar e afrouxar as velas para otimizar sua forma e sua interação com o vento, era tão essencial quanto a habilidade do timoneiro. Os navios não só se construíam, vestiam-se com suas velas e suas cordas, davam-se-lhes uma voz através do ranger da madeira e do assobio do vento no aparelho. Eram criações dinâmicas, que respiravam e se moviam com o mar, e seu sucesso ou fracasso dependia tanto de sua solidez estrutural, quanto de sua harmonia funcional. A adaptação era uma constante na vida de um navio. Ao longo de sua existência, um navio podia ser reparado, modificado e até parcialmente reconstruído para se adaptar a novas necessidades ou para corrigir deficiências descobertas no mar. As batalhas navais,
As tempestades violentas e o simples desgaste do tempo cobravam seu preço, e os estaleiros eram lugares de constante atividade, onde os navios eram remendados e ressuscitados. Além disso, o design naval não era estático. Os construtores aprendiam com cada viagem, com cada relatório de capitão, com cada observação sobre o comportamento do navio em diferentes condições. Os designs eram ajustados, refinados, experimentavam-se novas formas de casco ou configurações de velas. Essa iteração constante, esse ciclo de prova, erro e melhoria, foi o que permitiu que a tecnologia naval europeia avançasse tão rapidamente nos séculos XV e XVI, assentando as bases para a supremacia marítima que caracterizaria o século seguinte. Em última análise, ver a nave como um organismo vivo é uma metáfora apta porque, assim como qualquer ser biológico, um navio estava sujeito às leis da sobrevivência e da adaptação. Aqueles designs que eram eficientes, resistentes e versáteis perduravam e se replicavam, aqueles que falhavam eram descartados ou modificados. A relação entre o navio e sua tripulação também era orgânica. Os marinheiros conheciam cada rangido da madeira, cada gemido do aparelho, cada movimento do casco como se fossem os batimentos de seu próprio corpo. O navio era seu lar, seu protetor e sua ferramenta, e seu destino estava indissoluvelmente ligado ao da embarcação. A construção naval, portanto, não era apenas uma indústria, era uma arte sagrada, uma expressão da capacidade humana para transformar os materiais brutos da terra em veículos de exploração e de sonhos, capazes de desafiar os oceanos e de forjar um novo capítulo na história do mundo. O navio não era apenas um objeto inerte, era um companheiro de viagem, um guardião silencioso, um testamento flutuante à engenhosidade de quem o concebeu e o construiu para navegar nos limites do conhecido. O navegante, maestria, sobrevivência e psique, no coração de cada grande expedição marítima da era da colonização, não se encontrava apenas a maravilha tecnológica da nave, mas fundamentalmente, a figura do navegante e sua intrépida tripulação. Eram eles quem davam vida ao organismo de madeira e lona, quem interpretavam os caprichos do vento e das correntes, e quem, com uma combinação de maestria técnica, coragem indomável e uma resiliência psicológica formidável, transformavam uma viagem de alto risco em uma façanha de descoberta. A vida a bordo era uma existência de privações e perigos constantes, onde a habilidade não era um luxo, mas uma condição prévia para a sobrevivência, e a disciplina, uma necessidade absoluta para manter a ordem em um ambiente de caos potencial. A figura do capitão, o navegante principal, era central para o sucesso de qualquer empreendimento. Não era apenas um líder, era o depositário de um conhecimento complexo e multidisciplinar. Devia ser um especialista em astronomia, capaz de usar o astrolábio e o quadrante para determinar a latitude a partir da altura das estrelas ou do Sol, embora a longitude continuasse sendo um mistério inalcançável para a maioria. Devia ser um cartógrafo empírico, atualizando os mapas em tempo real, com cada nova costa avistada ou cada novo recife descoberto. Seu conhecimento das correntes marinhas e dos ventos sazonais era crucial para planejar as rotas mais eficientes e seguras. Mas além da ciência, o capitão devia possuir uma intuição excepcional, uma espécie de sexto sentido desenvolvido através de anos no mar, que lhe permitia ler o tempo, antecipar tempestades ou calmarias e sentir as sutis mudanças no vento que outros não percebiam. Era um estrategista nato, tomando decisões de vida ou morte em questão de segundos, muitas vezes com informação incompleta e sob uma pressão imensa. A tripulação, sob o comando do capitão, era uma microsociedade complexa, cada membro com um papel vital. Desde os pilotos, os segundos no comando, frequentemente navegantes em formação, e os contramestres que supervisionavam as operações, até os marinheiros rasos que subiam pelo aparelho, os cozinheiros que lidavam com provisões escassas e os cirurgiões que tentavam o impossível com remédios rudimentares. Cada um era uma engrenagem essencial na máquina do navio. A hierarquia era estrita e baseada na experiência e na habilidade. A disciplina era férrea, muitas vezes brutal, porque em um espaço tão confinado e sob condições tão extremas,
A ordem e a obediência eram indispensáveis para evitar o caos, o motim ou a catástrofe. A vida diária era marcada por rotinas extenuantes, turnos de guarda ininterruptos, o ajuste constante das velas, o bombeamento da sentina, os reparos de emergência e as intermináveis tarefas de manutenção para combater a deterioração inexorável causada pelo mar e pelo tempo. As condições de vida a bordo eram incrivelmente duras. O superlotamento era extremo, com dezenas ou até centenas de homens vivendo em espaços mínimos, muitas vezes compartilhando beliches ou simplesmente dormindo onde podiam. A dieta era monótona e deficiente, baseada em biscoitos duros, carne salgada e água racionada que muitas vezes se corrompia. A falta de higiene era endêmica, o que, combinado com a má nutrição, convertia os navios em incubadoras de doenças devastadoras. O escorbuto, causado pela deficiência de vitamina C, dizimava as tripulações em viagens longas, deixando os marinheiros fracos, com gengivas sangrentas e articulações doloridas. A disenteria, a febre tifoide e outras infecções eram comuns, espalhando-se rapidamente nas condições insalubres. A morte era uma companheira constante, não só por doença, mas também por acidentes, quedas do mastro, ser arrastado pela borda, ou pela violência dos encontros com piratas ou inimigos. O medo do desconhecido, dos monstros marinhos e dos confins do mundo, embora muitas vezes exagerado pela fantasia, era uma constante psicológica. Apesar dessas adversidades, a resiliência psicológica desses marinheiros era assombrosa. Suportavam meses, às vezes anos, de isolamento, de monotonia quebrada pelo terror das tempestades, da nostalgia pela terra e pelos entes queridos. A fé, a camaradagem e a esperança de fortuna eram os poucos pilares que os mantinham à tona. As histórias de suas aventuras, os cantos marinheiros e a crença em um retorno glorioso eram os fios que costuravam a psique desses homens no abismo do oceano. O processo de adaptação à vida no mar transformava homens de terra em criaturas da água, seus corpos endurecidos pelo trabalho, seus olhos acostumados à imensidão do horizonte, sua mente afinada para perceber os sutis indícios do ambiente marinho. A navegação não era apenas uma profissão, era uma vocação, uma forma de vida que demandava uma entrega total do corpo e do espírito. A habilidade para bolinar não era apenas uma questão de física naval. Era uma prova da destreza do timoneiro e da coordenação da tripulação. Cada virada exigia uma dança sincronizada, o contramestre gritando ordens, os marinheiros soltando e caçando as velas, o timoneiro girando o enorme leme com uma força e precisão consideráveis. Um erro podia fazer com que o navio perdesse velocidade, que as velas se descontrolassem ou, no pior dos casos, que a nave caísse em uma posição perigosa frente às ondas. A confiança mútua entre a tripulação, a capacidade de se comunicar eficazmente em meio ao estrondo do vento e das ondas, e a experiência de executar essas manobras complexas repetidamente eram fundamentais para o sucesso da bolina. Era uma coreografia de sobrevivência, uma sinfonia de gritos e movimentos que transformavam a força bruta do vento em um avanço calculado. Em definitiva, a figura do navegante e sua tripulação encarnam o espírito da era da colonização. Não eram apenas homens que seguiam instruções, eram o coração e a alma das expedições, os verdadeiros conquistadores da distância e os domadores dos elementos. Sua maestria, sua tenacidade diante da adversidade e sua extraordinária capacidade de sobrevivência não só tornaram possível a expansão global, mas também definiram a resiliência humana em sua máxima expressão. Seu legado é um lembrete de que por trás de cada mapa e cada porto descoberto, há inúmeras histórias de valentia, sacrifício e uma inquebrantável vontade de desafiar os limites do conhecido, impulsionados pela sede de aventura e pela promessa de um mundo a descobrir. Os ventos do mundo, cartografia atmosférica e rotas globais. Se o navio era um organismo vivo, e o navegante seu cérebro, então os ventos do mundo e as correntes oceânicas eram o sistema circulatório e respiratório que, uma vez compreendido, permitiu às grandes expedições da era da colonização traçar as artérias e veias que conectariam continentes. Longe de serem meros obstáculos ou forças aleatórias, os ventos e as correntes formam padrões globais complexos e previsíveis, um vasto sistema cartográfico atmosférico,
e oceânico que, quando compreendido e dominado, tornou-se o principal aliado para a navegação em grande escala. A genialidade dos marinheiros e cartógrafos da época não só residiu na construção de navios capazes de desafiar o vento, mas talvez ainda mais crucialmente, em sua capacidade de ler esse gigantesco mapa invisível do planeta, transformando seus padrões em autoestradas marítimas para a exploração e o comércio. Desde tempos imemoriais, os marinheiros locais haviam desenvolvido um conhecimento empírico dos ventos predominantes em suas regiões. No entanto, com a ambição das expedições transoceânicas, tornou-se imperativo um entendimento em escala global. Foi assim que os ventos alísios, trade-winds e os ventos de oeste, westerlies, se converteram em protagonistas essenciais da narrativa da exploração. Os ventos alísios, que sopram consistentemente do leste para o oeste nas zonas tropicais e subtropicais, foram o motor que impulsionou as naves europeias através do Atlântico em direção às Américas. Sua regularidade e confiabilidade, especialmente durante certas estações, permitiram a Colombo e a seus sucessores realizar viagens de ida com uma velocidade e uma previsibilidade assombrosas para a época. Eram, em essência, uma autoestrada natural que facilitava a chegada ao Novo Mundo. No entanto, o desafio verdadeiro e o ponto de inflexão estratégico residia na viagem de regresso. Voltar da América para a Europa significava enfrentar esses mesmos ventos alísios, mas agora como um muro impenetrável. A solução, fruto da experimentação e do sacrifício de muitos, foi ascender em latitude até alcançar as zonas onde os ventos de oeste predominavam. Esses ventos, que sopram nas latitudes médias, aproximadamente entre 30 e 60 graus, ofereciam uma rota de retorno para o leste. A famosa volta do mar portuguesa, uma técnica desenvolvida no Atlântico Norte e Sul, encapsula essa compreensão. Implicava navegar para o oeste e o sul para capturar os alísios e depois, para o regresso, navegar em uma grande curva para o norte e o leste, usando os ventos de oeste para voltar à Europa. Essa manobra, que parecia um desvio ineficiente em um mapa plano, era na realidade o caminho mais rápido e muitas vezes o único viável. Era a aplicação prática de uma incipiente meteorologia global. As correntes oceânicas agiam em conjunto com os ventos, muitas vezes amplificando seu efeito ou, em ocasiões, criando desafios adicionais. A corrente do Golfo, por exemplo, que flui do Caribe para o Atlântico Norte, proporcionava um impulso adicional para os navios que regressavam da América, enquanto a corrente das Canárias, que desce pela costa africana, facilitava a viagem inicial para o sul, para os que partiam da Europa. Os marinheiros aprenderam a sentir essas correntes, a reconhecer seus indicadores sutis na superfície da água ou no comportamento da fauna marinha. Integrar o conhecimento de ventos e correntes no planejamento de rotas tornou-se uma habilidade mestra, uma espécie de coreografia com os elementos naturais que maximizava a eficiência e a segurança da viagem. O desenvolvimento dessa cartografia atmosférica foi um processo gradual e colaborativo. Os capitães e pilotos mantinham diários meticulosos, registrando as direções do vento, as velocidades, as condições do mar e a duração das calmarias ou tempestades. Esses registros, combinados com as observações astronômicas e as estimativas da deriva, eram compartilhados e compilados, criando um corpus de conhecimento que crescia com cada expedição. As instituições navais e as escolas de navegação desempenharam um papel crucial na sistematização desse saber, formando novas gerações de marinheiros na arte da navegação oceânica. Os mapas não só representavam as costas e os acidentes geográficos, mas começaram a incluir informações sobre os ventos predominantes, as correntes e as zonas de perigo, transformando-se em ferramentas cada vez mais sofisticadas para o planejamento de viagem. As zonas de convergência de ventos, como a Zona de Convergência Intertropical, Z-City ou Doldrums, onde os ventos alísios do norte e do sul se encontram, frequentemente resultavam em calmarias prolongadas e chuvas torrenciais, armadilhas mortais que podiam imobilizar um navio por semanas. O conhecimento da localização sazonal dessas zonas e como evitá-las ou cruzá-las com maior rapidez possível era vital. Da mesma forma, as tempestades como os furacões no Atlântico tropical representavam um perigo constante.
Embora a previsão meteorológica fosse rudimentar, a observação das nuvens, a pressão barométrica, através de barômetros primitivos, se os tivessem, ou a observação da pressão sentida no corpo e o comportamento das ondas, permitia aos marinheiros experientes antecipar alguns desses fenômenos e tomar precauções, como arriar velas ou mudar de rumo para enfrentar o temporal. A compreensão dos padrões globais do vento e das correntes não só otimizou as rotas existentes, mas também abriu novas possibilidades. A exploração do Pacífico, por exemplo, dependeu completamente da identificação de rotas circulares que aproveitavam os ventos predominantes em diferentes latitudes para a ida e a volta. A expedição de Magalhães Elcano, a primeira circunnavigação do mundo, é um testemunho monumental da aplicação desse conhecimento, navegando por zonas de ventos favoráveis para avançar e lutando tenazmente contra eles, ou buscando-os em outras latitudes para completar a viagem. Sem esse profundo entendimento da atmosfera oceânica, o mundo teria permanecido fragmentado e a interconexão global que hoje consideramos garantida teria sido uma quimera. Em síntese, os ventos do mundo e as correntes oceânicas não eram apenas elementos passivos do ambiente, eram a chave para desbloquear o potencial da navegação global. Sua cartografia invisível foi tão importante quanto os mapas de terras emergidas, e o domínio de seus padrões transformou a audaz aventura da exploração em uma ciência pragmática, embora cheia de riscos. Esse conhecimento, forjado com a experiência e o sacrifício de inúmeros marinheiros, tornou-se a base da supremacia marítima das potências europeias, permitindo-lhes tecer uma rede de comércio, conquista e comunicação que, em última instância, deu forma ao mundo moderno. A capacidade de ler os ventos e as correntes foi, de fato, a bússola mais poderosa de todas, guiando a humanidade através dos oceanos desconhecidos para a revelação da verdadeira extensão do nosso planeta. Consequências imperiais, comércio, conquista e transformação mundial. A capacidade de navegar contra o vento, de dominar os caprichos atmosféricos e oceânicos, não foi simplesmente um feito técnico, foi o catalisador que desencadeou uma cascata de consequências imperiais que reconfigurariam o mapa político, econômico e cultural do planeta de formas profundas e irrevogáveis. O que começou como uma busca por rotas comerciais mais eficientes e novas fontes de riqueza transformou-se rapidamente em uma era de conquista, de estabelecimento de vastos impérios coloniais e de uma transformação mundial que assentaria as bases da globalização. A habilidade de ir e vir, de estabelecer linhas de suprimento confiáveis através dos oceanos, foi a força motriz por trás da expansão sem precedentes das potências europeias, permitindo-lhes projetar seu poder em escala global e moldar o futuro de continentes inteiros. Uma das consequências mais diretas foi a explosão do comércio intercontinental. Com a possibilidade de estabelecer rotas marítimas confiáveis, o fluxo de bens entre continentes multiplicou-se exponencialmente. As especiarias da Ásia, a prata e o ouro da América, os tecidos da Índia, o açúcar do Caribe, o café da África e as novas culturas como o milho, a batata e o tomate que viajaram do Novo para o Velho Mundo, tornaram-se as artérias de uma economia global incipiente. Os portos europeus como Sevilha, Lisboa, Antuérpia e Londres transformaram-se em vibrantes centros de comércio, onde as riquezas do mundo afluíam, alimentando o crescimento econômico e o surgimento de uma nova classe mercantil. As companhias comerciais, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais ou a Companhia Britânica das Índias Orientais, tornaram-se gigantes econômicos e políticos, operando frotas massivas e, em ocasiões, exercendo um poder comparável ao das próprias nações. Esse comércio, no entanto, não foi um intercâmbio equitativo. Frequentemente se baseou na exploração de recursos e mão de obra nas colônias, assentando as bases de desigualdades econômicas que perdurariam durante séculos. A capacidade de projetar poder militar e político através dos oceanos foi outra consequência transcendental. Os navios, agora capazes de navegar para qualquer parte do mundo e retornar, tornaram-se ferramentas de conquista. As expedições não só levavam exploradores e comerciantes, mas também soldados,
armamento e administradores coloniais. As potências europeias estabeleceram fortalezas, portos e assentamentos em costas distantes, impondo sua autoridade sobre populações indígenas, muitas vezes tecnologicamente menos avançadas ou divididas internamente. A superioridade naval, a capacidade de mover tropas e suprimentos por mar, foi um fator decisivo na subjugação de impérios como o Azteca e o Inca e na dominação de vastas regiões da África e da Ásia. Os impérios coloniais como o espanhol, o português, o britânico e o holandês estenderam-se por todos os continentes, controlando territórios e recursos em uma escala sem precedente. Essa expansão não só redefiniu as fronteiras políticas, mas também alterou fundamentalmente as estruturas sociais, econômicas e religiosas das populações nativas, muitas vezes com consequências devastadoras. A transformação cultural foi igualmente profunda. O encontro de civilizações, embora muitas vezes brutal e assimétrico, levou a um intercâmbio global de ideias, conhecimentos, tecnologias, doenças e espécies. A cartografia mundial foi completada e o conhecimento geográfico expandiu-se exponencialmente. As culturas europeias foram enriquecidas com novas perspectivas, mas impuseram suas línguas, religiões e sistemas legais nas terras colonizadas. A evangelização, muitas vezes forçada, buscava converter as populações indígenas ao cristianismo. A mistura de populações deu origem a novas identidades culturais e raciais em muitas regiões, especialmente na América Latina. A difusão de doenças europeias, contra as quais as populações indígenas não tinham imunidade, causou uma catástrofe demográfica em muitas áreas, facilitando ainda mais a conquista e o controle colonial. Esse intercâmbio, embora global, foi marcado pela desigualdade de poder e pela dominação, deixando um legado complexo e muitas vezes doloroso. Um aspecto crucial dessas consequências foi o desenvolvimento do comércio de escravos transatlântico. À medida que as colônias na América se expandiam e a demanda por mão de obra para as plantações de açúcar, tabaco e algodão crescia, as potências europeias recorreram à escravização massiva de pessoas da África. Os navios, os mesmos que permitiram a exploração e o comércio, tornaram-se o meio para transportar milhões de africanos em condições desumanas através do Atlântico, uma viagem conhecida como Passagem do Meio. Esse sistema brutal e desumanizador foi fundamental para a acumulação de riqueza na Europa e o desenvolvimento das economias coloniais, deixando uma cicatriz indelével na história da humanidade, na demografia e nas sociedades da África e da América. A capacidade de navegar de forma bidirecional e confiável foi, ironicamente, um facilitador-chave para essa tragédia humana em grande escala. Finalmente, essas consequências imperiais moldaram a ordem mundial que conhecemos hoje. As fronteiras de muitos países modernos, as línguas faladas, as religiões predominantes e as estruturas econômicas globais têm suas raízes na era da colonização. A acumulação de capital e poder na Europa assentou as bases para a Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo global. As redes comerciais e financeiras estabelecidas nessa era estabeleceram os precedentes para as cadeias de suprimentos e os mercados globais contemporâneos. Os legados do colonialismo, incluindo a descolonização e os desafios de desenvolvimento em antigas colônias, continuam sendo temas centrais na política e na economia internacional. A capacidade das naves para abolinar o vento e cruzar oceanos não foi apenas um detalhe técnico, foi a chave que abriu uma caixa de Pandora de possibilidades e de tragédias, de riquezas e de sofrimento, forjando um mundo interconectado e complexo que ainda hoje lida com as heranças daquela audaz, mas muitas vezes brutal, era de expansão sem limite. A sombra do fracasso, naufrágios, motins e limites humanos. Por trás de cada relato glorioso de descoberta e sucesso na era da colonização, espreitava uma sombra persistente de fracasso, tecida com as tragédias de naufrágios, o desespero dos motins e o implacável confronto com os limites humanos em sua máxima expressão. A audácia da exploração oceânica não vinha sem um custo formidável, muitas vezes pago com a vida de milhares de marinheiros e o afundamento de inúmeras embarcações. Embora os avanços tecnológicos e as habilidades de navegação tenham permitido superar obstáculos sem precedentes, o mar continuava sendo um senhor volátil e impiedoso, e a natureza humana,
com todas as suas fragilidades e defeitos, era um fator de risco constante. A história da era da colonização não é apenas um compêndio de triunfos, mas também um lúgubre registro da crua realidade da vida em alto mar, onde a morte, o desespero e a desintegração social eram companheiros tão frequentes quanto as estrelas no céu noturno. Os naufrágios eram uma ameaça onipresente. As tempestades repentinas e ferozes podiam transformar um oceano tranquilo em um inferno de ondas gigantes e ventos furacanados em questão de horas. Os cascos de madeira, por mais robustos que fossem, não eram invulneráveis à força descomunal da natureza. O mastro quebrado, uma vela rasgada, uma rachadura no casco, podiam condenar um navio em minuto. Além das tempestades, a navegação em águas desconhecidas apresentava perigos invisíveis. Recifes ocultos, bancos de areia traiçoeiros e costas rochosas não cartografadas eram armadilhas mortais que esperavam sobre a superfície. A falta de cartas náuticas precisas para muitas regiões do mundo significava que cada baía explorada, cada estuário ou cada estreito, era uma aposta de alto risco. Um erro de cálculo na latitude ou na longitude, especialmente esta última, que era quase impossível de determinar com precisão no mar, podia levar um navio a colidir com a costa em uma noite tempestuosa, deixando a tripulação à mercê das ondas, ou de tribos hostis em terras desconhecidas. A mortalidade nos naufrágios era espantosamente alta. Frequentemente, poucas almas sobreviviam para contar a história. Além dos elementos, a vida a bordo desses navios era um caldo de cultura para a miséria e o descontentamento, o que frequentemente desembocava em mutins, o superlotamento, a dieta monótona e nutricionalmente deficiente, as doenças endêmicas, como o escorbuto, que causava estragos no corpo e na mente, a escassez de água potável e o esgotamento físico extremo eram fatores que minavam a moral e a saúde da tripulação. Meses ou anos de isolamento no mar, longe da família e de qualquer conforto, sob a férrea disciplina de capitães frequentemente brutais ou indiferentes, empurravam os homens ao limite de sua resistência. A sensação de desesperança, a percepção de uma injustiça ou uma ameaça, real ou imaginária por parte da autoridade, ou simplesmente o puro desespero por sobreviver, podiam acender a faísca da rebelião. Os motins eram eventos violentos e sangrentos, onde a autoridade desmoronava e a lei da selva prevalecia. O destino de um navio amotinado costumava ser incerto e trágico, seja pela incapacidade da tripulação de navegar, sem liderança, seja pela vingança das autoridades coloniais se fossem capturados. Os limites humanos eram constantemente postos à prova. A solidão e a monotonia da viagem podiam levar à loucura. A hierarquia estrita e muitas vezes abusiva, onde os castigos físicos eram comuns e a vida de um marinheiro raso valia pouco, criavam um ambiente de medo e ressentimento. A mortalidade geral nessas expedições era espantosa, mesmo sem naufrágios ou motins. As doenças tropicais dizimavam as tripulações uma vez que chegavam a climas mais quentes e úmidos. A malária, a febre amarela e outras doenças desconhecidas para os europeus causavam baixas massivas. Os confrontos com populações indígenas hostis, ou a perda de homens em trabalhos de reconhecimento em terra, também contribuíam para as estatísticas de falecidos. Não era raro que uma expedição retornasse com apenas uma fração de sua tripulação original. E às vezes, nem mesmo a promessa de riqueza e glória estava atingida por uma probabilidade muito real de nunca mais voltar para casa. A psique humana, submetida a tais pressões, revelava-se em suas expressões mais extremas. A superstição flobrecha no isolamento do oceano, onde os marinheiros buscavam sinais e presságios no céu e no mar, temendo os monstros marinhos e os espíritos vingativos. A camaradagem, embora existisse, muitas vezes era ofuscada pela desconfiança e pela luta pelos recursos. O álcool, quando disponível, era uma válvula de escape efêmera que muitas vezes exacerbava os conflitos. As narrativas de grandes descobertas frequentemente omitem essas verdades incômodas, a dos marinheiros que pereceram sem nome, a dos navios que afundaram sem deixar rastro, a das almas despedaçadas pelo desespero. Cada naufrágio, cada motim, cada vida perdida, eram lições aprendidas com um custo humano incalculável. Esses fracassos, embora dolorosos,
contribuíram para o refinamento das técnicas de navegação, para o design de navios mais seguros e para a melhoria gradual das condições a bordo. A compreensão dos riscos ajudou a desenvolver melhores protocolos de segurança, embora rudimentares, e a valorizar ainda mais a experiência e a perícia dos marinheiros. A sombra do fracasso não dissuadiu os exploradores, mas de alguma maneira aguçou sua audácia, transformando cada viagem em uma façanha heroica, consciente da fina linha que separava o sucesso da tragédia. Foi um lembrete constante da fragilidade humana frente à imensidão do oceano e à implacabilidade da natureza. Um testemunho de que, mesmo com a mais alta engenhosidade, o destino final sempre podia estar nas mãos de forças maiores. Um legado imperecível, inovação e o espírito explorador. A odisseia da navegação à vela na era da colonização, com sua engenhosa adaptação para desafiar o vento adverso, as inovações no design de velas e cascos, a maestria dos navegantes e a compreensão dos padrões globais, deixou um legado imperecível que transcende a mera história marítima. Não só assentou as bases para a interconexão global e a configuração geopolítica do mundo moderno, mas também encapsula o espírito explorador intrínseco à condição humana, uma força motriz que continua impulsionando a inovação e a busca de conhecimento em campos que vão muito além das ondas do oceano. Os princípios descobertos e aperfeiçoados durante este período continuam sendo relevantes hoje, não só na navegação, mas em diversas ramas da engenharia, da ciência e da própria compreensão do que significa superar os desafios. Em primeiro lugar, os princípios da aerodinâmica e da hidrodinâmica desenvolvidos empiricamente pelos construtores de navios e marinheiros da época são agora disciplinas científicas fundamentais. A compreensão intuitiva de como uma vela gera sustentação, como uma quilha minimiza a deriva e como o leme permite o controle direcional são conceitos que hoje se estudam como equações complexas e simulações por computador. Mas a raiz desse entendimento encontra-se nas observações pragmáticas desses pioneiros. A forma das velas modernas, desde os iates de regata de alta tecnologia até as turbinas eólicas que aproveitam o vento para gerar energia, deve muito à evolução da vela latina e à busca da máxima eficiência na conversão da energia do vento. Os mesmos princípios que permitiram a uma caravela bolinar o vento são os que sustentam o voo de um avião ou o design de um submarino. É um testemunho de que a ciência aplicada frequentemente precede a teoria formal e que a necessidade é, de fato, a mãe da invenção. O espírito de inovação que caracterizou essa era continua sendo um motor vital no progresso humano. Os desafios aparentemente insuperáveis, como navegar contra o vento, não foram vistos como muros intransponíveis, mas como enigmas a resolver. Essa mentalidade de resolução de problemas, de experimentar, de aprender com os erros e de perseverar diante da adversidade, é a mesma que impulsiona a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a exploração espacial na atualidade. Desde o desenvolvimento de novos materiais até a inteligência artificial, a busca de soluções para problemas complexos, grandes e pequenos, segue o rastro daqueles que ousaram perguntar: como podemos ir lá, mesmo se o vento não nos favorece? É a perpétua curiosidade, a incessante busca do desconhecido e a vontade de desafiar os limites, o que define o progresso humano. A perseverança e a resiliência humana, exibidas pelos navegantes da era da colonização, são lições atemporais. Confrontados com a doença, o isolamento, a incerteza e a morte, esses indivíduos mostraram uma tenacidade que inspira assombro. A capacidade de manter a moral, a disciplina e o propósito nas condições mais extremas é um testemunho da fortaleza do espírito humano. Em um mundo moderno que valoriza o conforto e a imediatez, as histórias dessas viagens nos lembram a resistência necessária para realizar grandes coisas, a importância da paciência e a vontade de suportar dificuldades prolongadas em busca de um objetivo maior. Seu legado é um lembrete de que os maiores feitos frequentemente nascem da superação das maiores adversidades. Além disso, essa era consolidou a ideia de um mundo interconectado. Embora a interconexão inicial tenha sido frequentemente brutal e assimétrica, estabeleceu as primeiras redes globais de comércio,
comunicação e intercâmbio cultural. O descobrimento e a cartografia completa do mundo romperam as barreiras geográficas e psicológicas, revelando a verdadeira extensão do nosso planeta e a diversidade de suas culturas. Essa base lançou as sementes para a globalização que experimentamos hoje, onde as distâncias foram ainda mais encurtadas graças à tecnologia, mas os princípios da interdependência e do intercâmbio global têm suas raízes profundas nas rotas marítimas traçadas há séculos. Finalmente, o legado da exploração persiste como um traço definidor de nossa espécie. A mesma curiosidade que levou os marinheiros a cruzar oceanos desconhecidos é a que hoje nos impulsiona a enviar sondas a planetas distantes, a desvendar os mistérios do universo ou a explorar as profundezas de nossos próprios oceanos. O espírito de aventura, o desejo de ir além do mapa, de ver o que há do outro lado do horizonte, é uma centelha que nunca se extinguiu. Os navios da era da colonização não foram apenas veículos, foram símbolos dessa inquebrantável busca humana, monumentos flutuantes à curiosidade e à audácia que nos levam a expandir constantemente nossas fronteiras, tanto geográficas quanto de conhecimento. Em conclusão, a história de como as naves aprenderam a bolinar o vento é muito mais do que um capítulo nos livros de história naval. É uma narrativa poderosa sobre a capacidade humana para observar, inovar, perseverar e adaptar-se. É um lembrete de que os desafios maiores frequentemente contêm as sementes das maiores inovações e que o espírito explorador, nutrido pela engenhosidade e pela resiliência, é uma força verdadeiramente imperecível que continua moldando nosso mundo e nos impulsiona para o futuro, em uma busca interminável de novos horizontes e conhecimentos.